vez e nós temos a plena consciência que é pela Tua graça que nós aqui estamos para podermos aprender mais de Ti através da Tua palavra inspirada. Agradecemos, Senhor, por tudo quanto Tu nos tens revelado e vais continuando a revelar através da operação do Teu Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração. Senhor, mais uma vez nós queremos estar abertos à influência desse mesmo Espírito e pedimos, Senhor, rogamos-te mesmo que o Teu Espírito venha aclarar a nossa mente e também abrir o nosso coração. Senhor, permite que ao estudarmos a vida deste grande homem de fé do passado, Martinho Lutero, que a nossa fé, Senhor, possa igualmente crescer, que a nossa confiança em Ti possa ser cada vez mais firme e que perante a oposição ou resistência que possamos eventualmente vir a ter na nossa vida, nós possamos, Senhor, permanecer firmes pela verdade, assim como foi o caso com Martinho Lutero. Dá-nos, Senhor, essa fé que só Tu podes dar, pois isto nós te pedimos pela fé e desde já também Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos hoje finalizar a segunda parte da mensagem que foi começada, não foi por mim, foi pelo irmão Fernando Ferreira. Portanto, a semana passada vimos a primeira parte do capítulo 8 e agora iremos ver a segunda parte desse mesmo capítulo 8. Vamos só aguardar que... creio que será o 100 por aí, no final da frase que tem uma notazinha 20. Nota de pé de página. É um bocadinho antes. Aí no 20. É exatamente. Ok, muito bem. Muito obrigado. Lembram-se que Lutero tinha, portanto, comparecido perante a Dieta e depois, a Dieta é o nome, portanto, que se dava àquele parlamento na Alemanha, e então foi-lhe pedido, ou melhor, ele pediu que pudesse dar a resposta por escrito. Isto foi extremamente vantajoso para ele. Então, numa noite de luta com Deus, ele disse, entre outras coisas: ó Deus, ajuda-me contra toda a sabedoria do mundo, faz isto tu somente, pois esta não é obra minha, mas tua. Nada tenho a fazer por mim mesmo e devo tratar com estes grandes do mundo, mas a causa é tua e é uma causa justa e eterna. Ó Senhor, auxilia-me. Deus fiel e imutável, em homem algum ponho a minha confiança. Tudo o que é do homem é incerto, tudo o que vem do homem falha. Escolheste-me para esta obra, fica ao meu lado por amor do teu bem-amado Jesus Cristo, que é a minha defesa, o meu escudo e a minha torre forte. Esta foi uma oração que certamente Martinho Lutero proferiu em grande angústia de alma. E certamente muitos de vós já viveram experiências semelhantes de angústia de alma, de luta com o Senhor. Pois bem, este foi certamente o momento para Martinho Lutero. O que é certo é que, diz-nos aqui, que uma providência omnisciente tinha permitido a Lutero que compreendesse o perigo, para que não confiasse na sua própria força, lançando-se presunçosamente ao encontro do perigo. E amigos, nós temos de ter esta plena consciência de que nós, por nós mesmos, não temos nenhuma capacidade, nenhuma inteligência, nenhum raciocínio para enfrentar qualquer que seja o perigo. Apenas podemos fazê-lo na força do Senhor. Mas para isso nós temos que, pela fé, desculpem-me a expressão, nos atirar completamente nos seus braços. Eu muitas vezes, quando vivi a minha experiência de conversão, eu senti na minha mente, pelo menos creio que o Espírito Santo colocou essa imagem na minha mente, que eu tinha que tomar uma atitude em determinado momento da minha vida, que era atirar-me do barco para fora. E estava a pensar, obviamente, na experiência de Jonas, e quando Jonas compreendeu tudo aquilo que estava a acontecer, ele apenas disse: olha, atirem-me do barco para fora. E reparem, não é fácil, mas Jonas confiou naquele momento que Deus o protegeria e foi o que ele fez. Bom, quando nós fazemos essa experiência de fé, obviamente que passamos por momentos de angústia. Nós sabemos que Jonas, lá no ventre do peixe, viveu tempos de angústia muito grandes. Mas muitas vezes o caminho, ou quase sempre o caminho pelo qual nós temos que passar é exatamente este. Pois bem, Lutero teve que compreender também sobre essa angústia que ele tinha que contar única e exclusivamente no Senhor. E não era, contudo, o temor do sofrimento pessoal, o temor da tortura ou da morte que parecia iminente, o que o oprimia com os seus horrores. Ele tinha chegado à crise e sentia a sua insuficiência para a enfrentar. Ou seja, era a consciência que ele não era capaz. Aqui faz lembrar a experiência de Jacó, no Vale de Jaboque. Quando Jacó não era tanto o medo que o seu irmão vinha contra ele com 400 soldados, e isso era verdade, mas era a sua condição perante Deus que o afligia. E aqui com Lutero foi a mesma coisa.
Não era pela sua própria segurança, mas pela vitória do Evangelho que ele lutava com Deus. A angústia e o conflito da sua alma foram como a de Israel naquela luta noturna ao lado do solitário riacho. Como Israel prevaleceu com Deus, ou seja, como Israel, Jacó, prevaleceu com Deus. No seu completo desamparo, a sua fé firmou-se em Cristo, o poderoso libertador. Fortaleceu-se com a certeza de que não iria comparecer sozinho perante o concílio. E não iria comparecer sozinho porquê? Porque Deus estaria certamente com ele, estaria do seu lado. Irmãos, quando nós lemos estas histórias, e volto mais uma vez a dizer, e desculpem-me a repetição, eu estou-me a repetir frequentemente por vezes, quando nós lemos isto, não é apenas para ficarmos a saber aquilo que se passou na vida de Lutero. Claro, isso também conta. Mas quando eu leio estas coisas, eu penso imediatamente nas lutas que muitos dentro do povo de Deus vão sofrer brevemente. Não tenham dúvidas de que antes da segunda vinda de Cristo, nós vamos passar, nós crentes, e crentes do Deus verdadeiro, na sua palavra, nós iremos passar um mau bocado. Mas não se esqueçam, todos esses maus bocados que possamos passar serão nada se o Senhor estiver do nosso lado. Porque como disse o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é essa a certeza que nós temos que ter. Agora, se nós não temos essa certeza pela fé, que certeza é que nós vamos ter? Que certeza é que nos vai suster nas horas de aflição? Duas uma. Quando vier a prova, ou nós capitulamos, e aí entramos por um caminho terrível, ou então, se nós nos mantemos firmes, temos que ter a força do Senhor. Caso contrário, não suportaremos. Então, reparem, diz aqui que a paz, quando ele compreendeu que não iria comparecer sozinho perante o concílio, a paz voltou à sua alma. E alegrou-se por lhe ser permitido exaltar a palavra de Deus perante os governadores da nação. Esta é a paz de Deus que é o melhor tesouro que todos nós podemos ter. Aquela paz de Cristo que, como Paulo disse, excede todo o entendimento. Com a sua mente repousada em Deus, Lutero preparou-se para a luta que estava diante dele. Meditou sobre o plano da sua resposta, examinou passagens dos seus próprios escritos e tirou das Sagradas Escrituras provas convenientes para sustentar a sua atitude. Então, pondo a mão esquerda sobre o volume sagrado, que estava aberto diante de si, levantou a sua mão direita para o céu, isto enquanto ele fazia, digamos, tinha este encontro de fé com o Senhor, e fez um voto de permanecer fiel ao Evangelho e confessar francamente a sua fé, mesmo que tivesse selar com sangue o seu testemunho. Irmãos, aqui está um exemplo de um homem com uma fé magnífica. E volto a dizer, isto são exemplos magníficos para nós. Reparem, quando nós passarmos pela crise, nós, ao nos lembrarmos de que no passado, e seguramente no presente também, há outros que passam pelas mesmas experiências, isto dá-nos coragem, isto dá-nos alento. Ao ser de novo levado perante a dieta, o seu rosto não apresentava sinais de receio ou embaraço. Calmo e cheio de paz, ainda que extraordinariamente forte e nobre, manteve-se como testemunha de Deus entre os grandes da terra. O oficial imperial pediu então a sua decisão sobre se desejava retratar-se das suas doutrinas. Reparem aqui no facto de nos dizer que ele estava calmo e cheio de paz. Isto é a prova de que Deus está com os seus filhos ou as suas filhas. Quando nós, perante crises terríveis, nós conseguimos estar com calma e cheio de paz, isso é a prova insufismável de que Deus está com essa pessoa. Agora, quando nós entramos numa espiral de ansiedade, de nervosismo, de depressão, amigos, é porque nós queremos enfrentar a luta pela nossa própria força. Isso é simplesmente impossível. Impossível. É impossível. Lutero respondeu num tom submisso e humilde, sem violência nem paixão. As suas maneiras eram tímidas e respeitosas. Manifestou, contudo, uma confiança e uma alegria que surpreenderam a Assembleia. Amigos, quando eu vejo este conjunto de características exibido por Lutero, isto realmente mexe comigo. Porque, reparem, está aqui uma simetria perfeita. Reparem que este homem não estava numa atitude desafiadora, longe disso. Pelo contrário, estava numa atitude submissa, mas ao mesmo tempo não havia fraqueza nele. Havia uma grande força interior, havia a certeza firme de que o Senhor estava com ele, mas precisamente porque ele tinha essa certeza, ele podia manifestar calma, tranquilidade. Faz-me lembrar aqueles 3 companheiros de Daniel, descritos em Daniel capítulo 3, quando eles se apresentaram diante de Nabucodonosor. Nada saiu das suas bocas, nenhuma palavra de ofensa para com o rei, nenhuma palavra de desrespeito para com o rei. Eles respeitavam o rei, sempre o tinham respeitado. Mas, quando está em causa
alguma autoridade, neste caso o rei, pedir-nos algo que vá contra a vontade de Deus, humildemente, mas respeitosamente também, nós devemos dizer, não, não podemos consentir nisso. E foi o que os 3 companheiros de Daniel fizeram. E amigos, para mim isto é fascinante, porque isto é um exemplo, volto a dizer, é um exemplo para mim, e oxalá que possa ser também para cada um de nós, de como nós devemos nos apresentar diante dos nossos inimigos. E nós temos inimigos. Eu não me atrevo a perguntar, mas se o fizesse, eu sei que vocês responderiam que sim. Reparem, basta nós querermos em Deus, basta nós querermos fazer a sua vontade, vamos sempre desencadear inimigos. Sempre. Não pensem de outra maneira. E se alguém não tem inimigos, eu vou-vos dizer muito sinceramente, eu temo pela vida espiritual dessa pessoa. Porque qualquer pessoa, o que é que disse o apóstolo Paulo? Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. 2 Timóteo 3,12. É inevitável. Sereníssimo Imperador, foi o que ele começou a dizer. Ilustres príncipes, olhem aqui na forma respeitosa como ele tratou todas estas pessoas. Amáveis fidalgos, disse Lutero, compareço neste dia perante vós em conformidade com a ordem que me foi dada ontem. E pela graça de Deus conjuro vossa majestade e vossa augusta alteza a escutar atenciosamente a defesa de uma causa que, estou certo, é justa e verdadeira. Se por ignorância eu transgredir os hábitos e etiquetas das cortes, rogo-vos que me perdoem, pois não fui criado em palácios de reis, mas na reclusão de um convento. Acho interessante o que Lutero disse. Lutero não estava consciente destas etiquetas de palácios, etc. E ele disse, olha, se houver alguma atitude da minha parte que não esteja de acordo com as etiquetas palacianas, olha, perdoem por isso. Revejo-me totalmente nesta frase de Lutero. Então, referindo-se à pergunta, declarou que as suas obras publicadas não eram todas do mesmo caráter. Então ele falou em 3 grupos de livros que ele tinha escrito. Em algumas havia tratado da fé e das boas obras. Este é um grupo de livros que ele tinha escrito. E mesmo os seus inimigos as declaravam não somente inofensivas, mas proveitosas. Imagina. Abjurá-las seria condenar verdades que todas as partes professavam. O segundo tipo de livros que ele tinha escrito consistia em escritos que expunham as corrupções e os abusos do papado. Revogar estas obras fortaleceria a tirania de Roma, abrindo uma porta mais larga a muitas e grandes impiedades. No terceiro tipo dos seus livros, atacar indivíduos que tinham defendido erros existentes. Em relação a eles, confessou, em relação, portanto, a estes últimos escritos, confessou francamente que tinha sido mais violento do que convinha. Não pretendia estar isento de falta, mas mesmo esses livros não poderia revogar, pois que tal procedimento tornaria audaciosos os inimigos da verdade e então aproveitariam a ocasião para esmagar o povo de Deus com uma crueldade ainda maior. Eu revejo-me totalmente nesta defesa de Lutero. Reparem, mesmo que às vezes nós possamos ter alguma atitude menos correta, e devemos ter sempre esta humildade de dizer que não nos consideramos isentos de falta, não devemos, naquilo que é justo, naquilo que é correto, vir atrás. Quando nós defendemos algo que temos a certeza, pela palavra de Deus, e somente pela palavra de Deus, de que aquilo é verdadeiro ou é justo, amigos, mesmo que muitos façam pressão contra nós, não podemos ceder. Porque se cedermos, estamos a blasfemar a causa da verdade. Reparem, não devemos fazer isso para a nossa defesa, para reivindicar a nossa posição. Não. Não é a nossa posição. Iremos ver que Lutero não queria saber dele para nada. Ele queria saber, sim, da causa da verdade, da causa do Evangelho, da causa de Cristo. Olhem aqui. Não sou, todavia, senão um mero homem, não Deus, continuou ele. Portanto, defender-me-ei como fez Cristo. Se falei mal, dá testemunho do mal. Isto foi palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia de Deus, conjuro-vos, sereníssimo Imperador, e a vós, ilustríssimos príncipes, e a todos os homens de toda a categoria, a provar pelos escritos dos profetas e apóstolos que é rei. Pai, ele estava aberto a esta possibilidade. E também nós devemos estar abertos a esta possibilidade. Provem pelas Escrituras que estamos errados. Logo que estiver convicto disso, retratarei todo o erro e serei o primeiro a pegar nos meus livros e a tirá-los ao fogo. Reparem, esta é uma atitude extremamente nobre. O que acabo de dizer mostra claramente, espero eu, que pesei e considerei cuidadosamente os perigos a que me exponho. Mas longe de me desanimar, regozijo-me por ver que o Evangelho é hoje, como nos tempos antigos, causa de perturbação e dissensão. Quando é que o Evangelho não foi causa de perturbação e dissensão? Lembram-se em Lucas 2,34 está exposto que um homem já idoso veio ao templo em Jerusalém quando Maria e José foram ao templo para dedicar o menino Jesus. E esse homem, de nome Simeão, lembram-se? Diz, este menino será ruína para uns e levantamento para outros e causa de dissensão. E a minha pergunta é, como é que o príncipe da paz, assim descrito pelo profeta Isaías, em Isaías 9,16,
poderia ser causa de dissensão? É muito simples a resposta, irmãos. É que quando se apresenta o caminho da verdade e o caminho da justiça, há sempre aqueles que não são amigos da verdade, não são amigos da justiça, que vão reagir negativamente. Não foi Jesus que criou a dissensão. Aqueles que não aceitavam os seus ensinos criaram a dissensão. E o mesmo hoje com os verdadeiros discípulos de Cristo. Quando nós, no poder do Senhor, apresentamos a verdade ou a justiça, haverá sempre aquelas pessoas que não são movidas pelo Espírito de Cristo, que levantam problemas aos filhos de Deus. Sempre foi assim. Mostrem-me um único período da história em que isto não tenha acontecido. E se hoje não é assim, sabem porque é que não acontece? Se de hoje não é mais assim, porque também é. Se hoje não é mais assim ou não acontece com cada um de vós, amigos, em nome do Senhor vos digo, procurem mais o Senhor intimamente, porque alguma coisa não está bem na vossa vida espiritual. Quando nós defendemos a verdade ou a justiça, vamos ter sempre oposição. Reparem, aqui Lutero estava absolutamente certo. Portanto, regozijo-me por ver que o Evangelho é hoje, como nos tempos antigos, causa de perturbação e dissensão. Este é o caráter, este é o destino da palavra de Deus. E aqui ele cita o que Jesus disse em Mateus 10, se não estou em erro, no versículo 26, ao dizer: não vim trazer paz à terra, mas espada, disse Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo veio trazer a espada? Não. Esta é uma forma de Jesus ter dito: eu vim trazer confusão. Agora, será que Jesus queria confusão? Não, Jesus queria a paz. E nós, atenção, nós não devemos querer a confusão. Mas, para não ter confusão, não podemos ceder à verdade. Estão a entender? Portanto, temos que dizer a verdade, mas ao dizer a verdade, inevitavelmente, a confusão vai surgir. Deus é maravilhoso e terrível nos seus conselhos. Tenham cuidado para que não aconteça que, supondo apagar dissensões, olhem aqui, estejam a perseguir a santa palavra de Deus e a atrair sobre vós mesmos um terrível dilúvio de perigos insuperáveis, de desastres presentes e desolação eterna. Poderia citar muitos exemplos dos oráculos de Deus. E é verdade. Poderia falar dos faraós, dos reis da Babilónia e dos de Israel, cujos trabalhos nunca contribuíram mais eficazmente para a sua própria destruição do que quando procuravam, mediante conselhos muito prudentes na aparência, fortalecer o seu domínio. Reparem, prudentes até na aparência. Deus é o que transporta montanhas sem que o sintam. Ou seja, quando alguém se levanta contra a palavra de Deus, essa pessoa está a levantar-se contra o próprio Deus. Lembram-se daquilo que vem descrito em 1 Samuel capítulo 8, quando Samuel ficou muito triste com a reação do povo, e então ele foi junto de Deus queixar-se, lamuriar-se, e o Senhor disse: oh Samuel, ganha coragem, homem. O povo não está contra ti, está aí contra mim. Porque Samuel, enfim, na sua humanidade, na sua fraqueza, ele sentiu que a reação do povo, de certo modo, era contra ele. Mas Deus vai dizer: não, Samuel, não é contra ti, que o povo está aí contra mim. E reparem, quando alguém está contra Deus, vou-vos dizer uma coisa: descansem, que Deus sabe muito bem tomar conta do assunto. Não precisamos de defender Deus, precisamos de apresentar a sua verdade, isso é verdade. Agora, defender a verdade defende-se por ela própria. Gosto muito daquele texto de Paulo em 2 Coríntios 13:8, diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Quando nós apresentamos a verdade e há alguém que reage contra, fiquem descansados, que Deus encarrega-se de tomar conta do assunto. Ele sempre o fez e continua a fazer. Lutero tinha falado em alemão. Foi-lhe pedido então para repetir as mesmas palavras em latim. Não se esqueçam que latim era, e foi durante muito tempo, ainda é, de certo modo, a língua oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Todos os padres aprendiam latim e Lutero, obviamente, não era exceção. Embora exausto pelo esforço anterior, aceitou e fez novamente o seu discurso com a mesma clareza e energia que no princípio. A providência de Deus agiu neste caso. E como? Irão ver. O espírito de muitos dos príncipes estava tão obstruído pelo erro e superstição que, à primeira vez, não viram a força do raciocínio de Lutero. Mas a repetição deu-lhes a possibilidade de perceber claramente os pontos apresentados. É interessante. Ou seja, o pedido que foi feito para que Lutero apresentasse a sua defesa, agora em latim, foi a oportunidade para que eles agora, e reparem, todos estes príncipes percebiam igualmente o latim, agora pudessem, uma segunda vez, ouvir o raciocínio de Lutero. E agora ficaram mais atentos, mais despertos. Os que obstinadamente fechavam os olhos à luz e decidiram não se convencer da verdade, ficaram enraivecidos com o poder das palavras de Lutero. Quando acabou de falar, o porta-voz da dieta, cheio de ira, disse: não respondeste à pergunta feita. Exige-se que dê resposta clara e precisa. Retratar-te-ás ou não? E agora reparem.
Lutero vai dar uma resposta que é das respostas mais poderosas que alguma vez algum reformador falou. Estas palavras nós iremos ler a seguir, irmãos, ainda hoje, passados 500 anos, ou quase 500 anos, ainda hoje, estas palavras são lembradas. Ficaram como um memorial da Reforma. E reparem o que é que ele disse. Visto que vossa Sereníssima Majestade, Sereníssima, embora tenha estado todo excitado, mas Lutero condescendeu. Visto que vossa Sereníssima Majestade e vossas nobres altezas exigem de mim resposta clara, simples e precisa, dar-vos-la-ei, e é esta. Não posso submeter a minha fé quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e entrado em contradição. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, e a menos que assim submetam a minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a sua consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, Deus queira ajudar-me. Amém. Uau! Eu até me arrepio cada vez que leio estas palavras. Eu ainda me lembro, era o ano de 1991, foi a primeira vez que eu conheci a Alemanha. Eu estava com um grupo de alunos do Instituto Adventista do Saleve, era assim que se chamava na altura, pertencia a um grupo coral, o coro do Saleve, e o nosso maestro, o dirigente desse grupo coral, era de nacionalidade alemã. E então, durante as férias da Páscoa, nós fizemos uma digressão, uma turnê pela Alemanha e por outros países, e quando nós estávamos na Alemanha, visitámos a pequena cidade de Worms, e aí, pela primeira vez, eu vi aquela estátua no centro da cidade de Martinho Lutero e outros reformadores. Já vos disse, fiquei uns minutos a olhar para aquela estátua e me lembro do sítio onde o nosso professor, lendo uma placa que estava no chão, leu estas palavras de onde Lutero tinha permanecido na dieta. Já lá não está o edifício, é pena. O edifício foi deitado abaixo, não sei o que é que fizeram, mas está lá uma placa a indicar o local onde Lutero compareceu perante a dieta e disse estas palavras. Uma coisa absolutamente... Reparem, eu pela primeira vez pude realizar que aquilo que estava escrito neste livro são factos históricos. Nós aqui em Portugal estamos um bocadinho geograficamente longe do centro da Europa, onde estes acontecimentos tiveram lugar, mas façam uma visita a estes centros históricos do protestantismo e verão que estamos a falar de factos históricos. Bom, assim se manteve este homem justo sobre o firme fundamento da palavra de Deus. A luz do céu iluminava o seu rosto. A sua grandeza e pureza de caráter, a paz e a alegria do seu coração eram evidentes a todos quando testemunhava contra o poder do erro e dava provas da superioridade da fé que vence o mundo. Toda a Assembleia ficou, durante algum tempo, muda de espanto. Eu posso imaginar. Na sua primeira resposta, Lutero tinha falado em tom baixo, numa atitude respeitosa, quase submissa. Os romanistas tinham interpretado isto como um sinal de que começava a faltar-lhe o ânimo. Consideravam o pedido de espera como um simples prelúdio da sua retratação. O próprio Carlos, este Carlos, não se esqueçam, era o imperador Carlos V, que era um jovem imperador, o jovem imperador da Alemanha, notando meio desdenhoso a constituição abatida do monge, o seu traje simples e a simplicidade das suas maneiras, declarara: este monge nunca fará de mim um herege. Mas a coragem e firmeza que ele agora demonstrar, ou seja, que demonstrar na segunda apresentação, na apresentação feita em latim, bem como a força e a clareza do seu raciocínio encheram de surpresa todas as partes. O imperador, cheio de admiração, exclamou: este monge fala com um coração intrépido e coragem inabalável. Reparem, o próprio imperador, que era contra Lutero, é obrigado a reconhecer que este homem era intrépido e corajoso. Muitos dos príncipes alemães olhavam com orgulho e alegria para este representante da sua nação. E sabem, lá no fundo, eles estavam todos contentes, porque viam que havia alguém que finalmente conseguia falar daquilo que ninguém mais tinha coragem de falar. Ninguém, durante séculos, ousava falar contra o poder romano. Isso era como se fosse falar contra o próprio Deus. Estão a ver? E vou-vos dizer, a Reforma Protestante deu um golpe tremendo neste poder. Reparem, a Igreja Romana até hoje ainda não se recuperou totalmente. E por isso é que eles continuam a falar mal dos reformadores. Ainda recentemente alguém me enviou um vídeo, foi ontem, alguém me enviou um vídeo de um indivíduo que supostamente foi católico, depois foi para o protestantismo, depois voltou ao catolicismo, a dizer mal de Lutero e de outros reformadores. Portanto, no fundo, os católicos não suportam que
tenha havido esta reforma protestante. Os partidários de Roma tinham sido vencidos. A sua causa parecia sob a luz mais desfavorável. Procuraram manter o seu poder, não apelando para as Escrituras, mas com recurso às ameaças. Esta é uma tática muito comum ou muito habitual de Roma. Incontestável argumento de Roma. Disse o porta-voz da Dieta: se não se retratar, o imperador e os governos do Império consultar-se-ão quanto à conduta a adotar contra o herege incorrigível. Claro, que eles dizem incorrigível porque era nítido que ele não se deixava vencer por eles. Os amigos de Lutero, que com grande alegria ouviram a sua nobre defesa, tremeram perante aquelas palavras. Mas o próprio doutor disse calmamente, doutor em teologia, queira Deus ser o meu auxiliador, pois não posso retratar-me de coisa alguma. E ele insistiu. Deram-lhe ordem para se retirar da Dieta enquanto os príncipes se consultavam entre si. Pressentia-se que tinha chegado uma grande crise. A persistente recusa de Lutero em se submeter poderia afetar a história da Igreja durante séculos. E foi exatamente isto que aconteceu. Nunca mais a história da Igreja foi a mesma, desde este momento. E ainda bem por isso. Foi decidido dar-lhe mais uma oportunidade para poder renunciar. Pela última vez foi levado à Assembleia. Novamente lhe perguntaram se ele renunciaria às suas doutrinas. Não tenho outra resposta a dar, disse ele. A não ser a que já dei, era evidente que ele não poderia ser induzido a render-se ao governo de Roma, quer por promessas, quer por ameaças. Amigos, eu digo mais uma vez, há muitos reformadores que me fascinam, mas como Lutero, e aquilo que me fascina em Lutero não é tanto a sua teologia, porque reparem, como nós já vimos, até houve outros homens, por exemplo, Wycliffe, que até intelectualmente, Wycliffe ultrapassou intelectualmente a Lutero. Mas há uma coisa onde Lutero não foi ultrapassado, foi na sua coragem e no seu espírito destemido. Aí realmente foi incomparável Martinho Lutero. Não há outro. A sua coragem, a sua ousadia, a sua vontade de furar aquelas barreiras do erro e da superstição foi absolutamente fascinante. Claro, este homem provocou reações terríveis. Eu lembro quando eu estava como aluno na Faculdade de Teologia, consultando lá a biblioteca, na parte de História, encontrei lá livros escritos por historiadores católicos do século XVI, XVII. Reparem, como eles falam de Lutero e de outros reformadores, sobretudo Lutero, é com as palavras mais baixas que se pode imaginar. Portanto, falam dele como um diabo, ou o filho do diabo. Bom, é exatamente o contrário. Os chefes papais aborreceram-se pelo facto do seu poder, que tinha feito com que reis e nobres tremessem, fosse desprezado. Dessa maneira, por um humilde monge, ansiavam fazê-lo sentir a sua ira, destruindo a vida pela tortura. Claro, era o que eles queriam fazer. Nunca iriam consegui-lo. Porque Martinho Lutero morreu sim, mas de morte natural. Não foi condenado à morte. Não morreu nas mãos dos seus algozes. Lutero, porém, compreendendo o perigo, tinha falado a todos com uma dignidade e uma calma cristãs. As suas palavras tinham sido isentas de orgulho, paixão e falsidade. Tinha deixado de olhar para si próprio e para os grandes homens que o cercavam e apenas sentia que estava na presença de alguém infinitamente superior a papas, prelados, reis e imperadores. E quando nós, queridos, temos esta noção de que estamos na presença de alguém que é superior a tudo e a todos, nós não temos ou não podemos ter receio. Faz-me lembrar uma citação de Ellen White sobre João Batista no livro Atos dos Apóstolos. Ela diz que João Batista não tinha receio de se apresentar diante de quem fosse. Porquê? Porque ele curvava-se humildemente diante do soberano do universo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós temos essa experiência de vida, irmãos, quando nós nos colocamos humildemente e respeitosamente aos pés do Senhor Jesus pela fé, passamos a não ter medo de mais ninguém. Claro, isso não quer dizer que nós agora vamos ser ousados e vamos maltratar os outros. Nada disso. Pelo contrário, seremos respeitosos para com todos, mas não temeremos ninguém. Conhece aquele texto do salmista, no Salmo 118, diz que me poderá fazer o homem? Não temos receio. E foi o que aconteceu com Martinho Lutero. Cristo tinha falado através do testemunho de Lutero, com poder e grandeza tais, que na ocasião causou espanto e admiração, tanto a amigos como a adversários. O Espírito de Deus tinha estado presente naquele concílio, impressionando o coração dos dirigentes do Império. Vários dos príncipes reconheceram ousadamente a justiça da causa de Lutero. E reparem, um bom número destes príncipes vão ajudar Lutero. Vamos ver como. Muitos estavam convencidos da verdade, mas noutros as impressões recebidas não foram duradouras.
Houve outra classe que, no momento, não exprimiu as suas convicções, mas que, tendo pesquisado as Escrituras por si mesmos, posteriormente se tornaram destemidos defensores da reforma. Eu vou-vos dizer, de todas as classes de pessoas, sabem aquela que eu gosto mais e com a qual me identifico é com esta última. Às vezes há pessoas que logo rapidamente manifestam o seu grande fervor por uma causa. E está correto. Mas há outras pessoas que não se deixam convencer assim facilmente. Porquê? Porque querem ter provas, querem ter certezas por elas próprias. Reparem aqui, tendo pesquisado as Escrituras por si mesmos. Isto faz-me lembrar alguma coisa? Conhece aquele texto de Atos 17? Se fala de quem? Dos bereanos? Que Paulo diz que, Lucas, aliás, o autor do livro de Atos, diz que eles eram mais nobres que os de Salónica. Porquê? Porque investigavam as Escrituras para ver se as coisas eram de facto assim. Que coisas é que eles estavam a confirmar? Aquilo que eles tinham ouvido dos apóstolos. Eles ouviram, não disseram que não, mas também não disseram que sim totalmente. Eles agora foram confirmar, foram examinar. E quando examinaram e puderam compreender por eles próprios e ver por eles próprios que aquilo que tinham ouvido condizia com a verdade, então aí sim é que aceitaram totalmente. Eu gosto destas pessoas. Gosto daquelas pessoas que às vezes dão luta. Querem saber por eles próprios. E vou-vos dizer, quando uma pessoa faz esta caminhada e finalmente chega a conclusões por ela própria, já não importa aquilo que os outros disseram. A pessoa já tem as suas próprias convicções. Faz-me lembrar os samaritanos, que a mulher samaritana deu testemunho. Houve um momento em que eles disseram, agora já não é pelo que dizes, mas nós próprios temos a certeza que este é o Messias que havia de vir. Uau! E aconteceu com alguns príncipes isto mesmo. O eleitor Frederico era o príncipe eleitor da Saxónia, da província onde Lutero vinha. Tinha aguardado ansiosamente a comparência de Lutero perante a Dieta e com profunda emoção ouviu o seu discurso. Com alegria e orgulho testemunhou a coragem, a firmeza e o domínio próprio do doutor e decidiu permanecer mais firmemente em sua defesa. Reparem que o domínio próprio que Lutero nunca perdeu. Isto é fantástico. Ele analisava as fações em contenda e via que a sabedoria dos papas, reis e prelados fora, pelo poder da verdade, reduzida a nada. O papado sofrera uma derrota que seria sentida entre todas as nações e em todos os tempos. Mais uma vez, até aos dias de hoje. Quando o legado percebeu o efeito produzido pelo discurso de Lutero, temeu, como nunca antes, pela segurança do poder romano e resolveu empregar todos os meios ao seu alcance para destruir o reformador. Isto era o que o prelado romano queria fazer. Com toda a eloquência e capacidade diplomática pelos quais tanto se distinguia, apresentou ao jovem imperador a loucura e o perigo de sacrificar, pela causa de um monstro desprezível, a amizade e o apoio da poderosa Santa Sé de Roma. Isto, reparem amigos, não é fácil alguém levantar-se e tomar posição contra grandes poderes estabelecidos. Reparem, Roma era indubitavelmente o maior poder terrestre que havia nesta altura. E nós sabemos pelas profecias, e vemos lá chegar nos últimos capítulos deste livro, que Roma vai tornar-se, aliás, eu direi, já está a tornar-se novamente o grande poder humano terreno que vai dominar o mundo inteiro. Se quer uma imagem que está na minha mente acerca de Roma, aqui vai. Roma é um enorme polvo com imensos tentáculos que controla tudo, mas absolutamente tudo neste planeta. Não é só a religião, é a política, é as finanças, é a economia, é a cultura, é o ensino, é a educação. Tudo, cada vez mais, é controlado por Roma. Esta é uma afirmação ousada que eu estou a fazer. Mas olhem que estou com os meus pés bem assentes no chão e tenho a certeza absoluta daquilo que estou a dizer. Mas Roma ainda vai ganhar mais poder. E quando Roma novamente tiver o poder do mundo inteiro nas mãos, falar contra Roma, meus amigos. Olha, isto que eu estou aqui a dizer, vocês pensam que isto que está a ficar gravado e fica no YouTube, vocês pensam que isto um dia não poderá ser contra mim? Não tenho dúvidas nenhumas. Mas pensam que eu tenho medo? Nenhum. Porquê? Não estou a defender uma causa que é minha, estou a defender a causa do maior ser que existe em todo o universo, que é o Deus. E reparem, se eu não tivesse um relacionamento com Deus como tenho, acham que eu tinha coragem para estar aqui a apresentar o que estou a apresentar? Não tinha. E, sobretudo, de isto estar a ser gravado e tornar-se público. E já começo a ouvir zum-zum, já há zum-zums por aí. Nada me afeta. Pelo contrário, sinto-me cada vez mais encorajado a apresentar isto mesmo. As suas palavras não deixaram de produzir efeito. No dia que se seguiu à resposta de Lutero,
Carlos fez com que fosse apresentada uma mensagem à Dieta, anunciando a sua resolução de prosseguir com a política dos seus predecessores, mantendo e protegendo a religião católica. Aqui foi uma triste escolha para este imperador. Visto que Lutero se recusara a renunciar aos seus erros, seriam usadas as mais rigorosas medidas contra ele e contra as heresias que ensinava. Contra as heresias, do ponto de vista de Roma, claro. Um simples monge transviado pela sua própria loucura. Reparem, foi assim que ele foi caracterizado por alguns. Levantou-se contra a fé da cristandade. Para deter tal impiedade, sacrificarei os meus reinos, os meus tesouros, os meus amigos, o meu corpo. Isto foi o que Carlos V disse. O meu sangue, a minha alma e a minha vida. Estou para despedir o Agostinho Lutero. Isto porque, fala aqui do Agostinho, porque ela era dessa ordem, proibindo de causar a mais pequena desordem entre o povo. Procederei então contra ele e contra os seus adeptos como hereges contumazes, pela excomunhão, pela interdição e por todos os meios próprios para os destruir. Apelo para os membros dos Estados a que se portem como fiéis cristãos. Este foi o apelo que o imperador fez. Bom, não teve grande sucesso em ver o seu apelo cumprido. Vamos ver. Não obstante, o imperador declarou que o salvo-conduto de Lutero deveria ser respeitado e que, antes de se poder instituir qualquer processo contra ele, deveria ser permitido chegar a casa em segurança. Este foi um pequeno aspecto no caráter de Carlos V que foi positivo e que teve repercussões positivas. Ou seja, tinha sido dado um salvo-conduto. Lembra-se do que tinha acontecido com João Hussa, em que o imperador Segismundo não respeitou a palavra dada nesse salvo-conduto? Pois bem, 100 anos depois, Carlos V sabia do que tinha acontecido com João Hussa e Segismundo. Querem ver? Vamos continuar a ver. Surgiram agora entre os membros da Dieta duas opiniões contrárias. Os emissários e representantes do Papa pediam de novo que o salvo-conduto do reformador fosse desrespeitado. Roma não se importa de desrespeitar leis quando se trata de pôr os seus interesses acima de quaisquer outros. Mas quando os seus interesses podem ser defendidos pela lei, aí faz apelo à lei. Isto é a jogada do camaleão. Adapta-se à cor que melhor serve os seus interesses. O reino, diziam eles, deveria receber as suas cinzas, como recebeu as de João Hussa há um século. Mas os príncipes alemães, embora eles próprios fossem romanistas e inimigos declarados de Lutero, não todos, alguns, protestavam contra essa atitude que destruía a confiança do povo como uma nódoa sobre a honra da nação. Apontavam para as calamidades que seguiram à morte de Huss e declaravam que não ousavam atrair sobre a Alemanha e sobre a cabeça do seu jovem imperador a repetição daqueles terríveis males. Estavam eles conscientes ou não estavam daquilo que tinha acontecido um século antes na Boémia? Estavam. Porque aquilo que aconteceu na Boémia teve repercussões negativas para Roma. O próprio Carlos, respondendo à vil proposta, disse: ainda que a fé e a honra fossem banidas de todo o mundo, deveriam encontrar um refúgio no coração dos príncipes. Houve ainda insistência por parte dos mais acérrimos inimigos papais de Lutero, para que o reformador fosse tratado como Segismundo tinha feito com Huss, abandonando-o à mercê da Igreja. Tinham eles conhecimento ou não tinham do que tinha acontecido um século antes? Tinham. Mas lembrando-se da cena em que Huss, em Assembleia Pública, apontara para as suas cadeias e tinha lembrado ao monarca a sua fé empenhada, Carlos V declarou: eu não gostaria de decorar como Segismundo. Aqui teve um rasgo de inteligência, um rasgo de bom senso na sua mente. Contudo, Carlos tinha rejeitado deliberadamente as verdades apresentadas por Lutero, para a desgraça dele. Estou firmemente determinado a imitar o exemplo dos meus antepassados imperadores, escreveu o monarca. Tinha decidido não sair da senda do costume, em vez de andar nos caminhos da verdade e da justiça. Uma vez que os seus pais o tinham feito, ele apoiaria o papado, com toda a sua crueldade e corrupção. Assim assumiu a sua posição, recusando-se a aceitar qualquer luz em acréscimo a que os seus pais tinham recebido ou a cumprir qualquer dever que eles não tenham cumprido. Reparem, nesta atitude de Carlos V, nós vemos esta atitude repetir-se ainda nos nossos dias. Há pessoas que dizem: eu não mudo de religião, a religião dos meus pais foi esta, dos meus avós, dos meus bisavós, eu não mudo. É uma decisão muito, muito arriscada e muito perigosa, porque nós não temos que responder por aquilo que os nossos pais fizeram, nós temos que responder por nós mesmos. E se a luz da verdade vem até a nós devemos aceitar essa luz. Não é porque os pais andaram no erro que nós agora estamos desculpados de andar no erro igualmente. Muitos hoje agarram-se de modo idêntico, cá está, aquilo que eu disse, aos costumes e tradições dos seus pais. Quando o Senhor lhes envia mais luz, recusam-se a aceitá-la, porque, como não foi concedida aos seus pais, não foi acolhida por estes. Nós não estamos colocados onde os nossos pais estavam.
Consequentemente, os nossos deveres e responsabilidades não são os mesmos. Não seremos aprovados por Deus olhando para o exemplo dos nossos pais a fim de determinar o nosso dever, em vez de pesquisarmos por nós mesmos a palavra da verdade. A nossa responsabilidade é maior do que a dos nossos antepassados. E porquê que é maior? Porque agora nós temos mais luz. Somos responsáveis pela luz que receberam, eles, os pais, e que nos foi entregue como herança. Mas somos também responsáveis pela quê? Pela luz adicional da palavra de Deus que hoje está a brilhar sobre nós. Amigos, nós hoje, e sobretudo faço aqui um apelo às novas gerações, vós sois mais responsáveis que os vossos pais, que os vossos avós. Mesmo que os vossos pais e avós tenham pertencido à igreja, vós sois mais responsáveis. Eu sinto mais responsável do que o meu pai, que aceitou o adventismo pela primeira vez na nossa família. Eu sinto mais responsável até que os meus irmãos mais velhos. Porquê? Sou de uma nova geração, já tenho recebido mais luz, sou mais responsável. E ai de mim, se eu não estiver à altura dessa responsabilidade que Deus me dá. Disse Cristo acerca dos judeus incrédulos: se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, não seriam culpados. Mas agora o seu pecado não tem desculpa. O mesmo poder divino tinha falado por intermédio de Lutero ao imperador e príncipes da Alemanha, e ao resplandecer a luz da palavra de Deus, o seu espírito contendeu pela última vez com muitos naquela Assembleia. Isto arrepia-me, esta frase aqui. O seu espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, contendeu pela última vez. Amigos, muitas vezes quando nós damos testemunho da palavra de Deus a algumas pessoas e essas pessoas não aceitam, pode ser por vezes a última oportunidade que eles têm. E vou-vos dizer, quando nós cruzamos com alguém, nós devíamos sempre pensar, pode ser a última oportunidade que eu tenho de dar testemunho da verdade a esta pessoa. E se nós não o fizermos, o que é que nos diz Ezequiel 33? Se nós virmos o ímpio no seu mau caminho e não lhe dissermos nada, o ímpio vai morrer no seu mau caminho, mas o nosso sangue será pedido por Deus. Mas se nós vemos o ímpio no seu caminho ímpio e lhe dizemos alguma coisa para o advertir e ele não quer ouvir, ele vai morrer na sua iniquidade, mas nós livramos o nosso sangue. É uma tremenda responsabilidade. Tremenda mesmo. Como Pilatos, séculos antes, tinha permitido que o orgulho e a reputação fechassem o seu coração contra o Redentor do mundo. Ou seja, Carlos V agiu ou repetiu aquilo que Pilatos tinha feito. Como o medroso Félix ordenou ao mensageiro da verdade: por agora podes ir, quando eu puder chamo-te outra vez. Como o orgulhoso Agripa confessou: por mais um pouco convencias-me a fazer-me cristão. E no entanto desviou-se da mensagem enviada pelo céu. Assim tinha Carlos V cedido às sugestões do orgulho e da política mundanos, decidindo-se a rejeitar a luz da verdade. É terrível, amigos. Quando alguém rejeita a luz da verdade, sabem qual é o caminho que ele começa a seguir? O caminho que leva ao pecado contra o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence da verdade. Quando nós recusamos, estamos a recusar a quem? Estamos a recusar o trabalho do Espírito Santo em nós. Desculpem. Centenas de nobres comprometeram-se a protegê-lo a Martinho Lutero. Muitas pessoas denunciaram abertamente a mensagem real como evidência de tímida submissão ao poder de Roma. E foi mesmo. Ou seja, Carlos V foi tímido. Foi um homem que não manifestou firmeza, não manifestou coluna vertebral. Às portas das casas e em lugares públicos foram afixados cartazes, alguns a condenar e outros a apoiar Lutero. Num deles estavam apenas escritas as... Reparem, deixem-me vir aqui um bocadinho atrás. Foram afixados cartazes, alguns a condenar, outros a apoiar. Reparem, o que é que Lutero fez? Dividiu a nação. Polarizou a nação. Uns eram a favor, outros eram contra. Sabem que muitas vezes, quando nós apresentamos a verdade, somos acusados de estar a fazer divisões. Pois fazemos, mas fazemos mesmo. Fazemos divisões. E querem a prova máxima de que o Evangelho que será pregado nestes últimos dias antes da vinda de Cristo provoca divisões? Leiam com atenção o capítulo 14 do Apocalipse. Sabem que no livro do Apocalipse, aliás, como no livro de Daniel também, não temos os acontecimentos por vezes escritos de forma estritamente cronológica. Temos, mas às vezes faz-se marcha atrás no tempo, etc. A primeira parte de Apocalipse 14, já agora, muito rapidamente, deixem-me só aqui fazer um parênteses de 2 minutos. Os capítulos 12, 13 e 14 são o centro do livro do Apocalipse. E aí temos a mensagem mais importante de todo o livro do Apocalipse e que é para nós hoje. No capítulo 12 está, por assim dizer, um concentrado do grande conflito, desde que se iniciou no céu até ao seu término. No capítulo 13 é uma extensão de Apocalipse 12, 17. Porquê? Porque em Apocalipse 12, 17 diz que o diabo finalmente vai fazer guerra contra o resto da sua semente, ou seja, da semente de Cristo, contra o remanescente, diz outra versão.
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E a pergunta que se levanta no final do capítulo 12 do Apocalipse é esta: como é que o diabo vai fazer guerra contra esse remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Pois bem, a resposta vem do capítulo 13. E o que é que nós temos no capítulo 13? Temos duas bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, certo? Pois bem, será através dessas duas bestas que o inimigo irá fazer guerra contra o remanescente mencionado no final do capítulo 12. E agora reparem, quando nós lemos o capítulo 12 e 13 de Apocalipse, nós chegamos ao fim e pensamos assim: uau, mas qual vai ser a sorte do remanescente se o diabo, com todo o seu poder e com os dois maiores poderes da terra, vai fazer uma luta sem tréguas contra o remanescente? Quer dizer, o remanescente vai desaparecer do mapa. E agora, para animar os crentes, vem a primeira parte do capítulo 14. E na primeira parte do capítulo 14, o que é que vem? Vem a descrição de um grupo que foi vitorioso. E onde é que João vê em visão esse grupo? No céu, diante do trono e diante do Cordeiro. Quem são esses? Os 144 mil. Ou seja, a primeira parte do capítulo 14 é como que para dar ânimo depois de lermos os capítulos 12 e 13, sobretudo o 13. É para dizer: ei, não desanimem, filhos de Deus. Vós ireis ser vencedores. Eu vi em visão, Deus me deu esta visão, que há um grupo vencedor que estará no céu diante do Cordeiro. Esses são os 144 mil. Seguiram o Cordeiro para onde ele ia. Esses foram vitoriosos sobre a besta, sobre a sua imagem, sobre o número da sua marca. Foram vitoriosos. E agora, o capítulo 14 do Apocalipse, depois de mostrar a imagem dos vitoriosos, agora vem atrás na história. E a partir do capítulo 6 começa a descrever as 3 mensagens angélicas. Sabem que há uma conexão íntima entre a primeira parte do Apocalipse 14 e a segunda parte? É simples. É que aquelas 3 mensagens angélicas foi o meio pelo qual os 144 mil obtiveram a vitória sobre as forças do mal que se coligaram a nível mundial contra eles. Qual é a forma pela qual nós podemos ser vitoriosos? É pregando e vivendo as 3 mensagens angélicas. E, na prática, a aceitação destas 3 mensagens angélicas leva a quê? Leva àquilo que vem descrito no versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, perseverança, porque vai ser necessário muita perseverança. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E sabem, logo depois disso, sabe o que é que vem? A última parte de Apocalipse 14, vem 2 cenas. Uma cena vem a cena de uma colheita e depois vem a cena de uma vindima. E sabem o que é que isso indica? A colheita indica a colheita dos verdadeiros filhos de Deus, que serão colhidos para o celeiro celeste. Mas depois vem a vindima. E a vindima, sabe o que é que representa? A destruição dos ímpios. Assim como quando se pisam uvas, aquilo sai, aquele sumo, portanto, tinto. A mesma imagem, repare, são imagens simbólicas, acontece para a destruição dos ímpios. Ou seja, eles serão como que esmagados e correrá sangue por todo lado. E agora eu faço a pergunta: porquê é que vêm essas 2 descrições, uma da colheita e a outra da vindima, no final do capítulo 14? Sabem porquê, irmãos? Porque foram as 3 mensagens angélicas que contribuíram para, sabem o quê? Para o total amadurecimento, quer de uns, quer de outros. Sabem o que é que as 3 mensagens angélicas fizeram no mundo, vão fazer no mundo? Vão dividir o mundo inteiro em 2 grupos. Um grupo estará preparado para o celeiro celeste e outro grupo estará preparado para a destruição. Olhem aqui o que a mensagem de Deus vai fazendo. Portanto, quando vem com essa história de que nós temos que pregar uma mensagem que une, bom, eu concordo em parte. Vai unir, sim. Mas unir quem? Os filhos de Deus. Mas, por outro lado, essa mensagem vai desunir. Porquê? Porque vai fazer uma clara separação entre ímpios e justos. Portanto, a mensagem verdadeira de Deus divide, não une. Une também os filhos de Deus entre si, mas divide. Não se esqueçam disto, irmãos. Vamos avançar, estamos quase. Num deles estavam apenas escritas as significativas palavras do sábio: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Olhem, estas palavras de Eclesiastes 10:16 aplicavam-se cabalmente ao imperador que era jovem. O entusiasmo popular em favor de Lutero por toda a Alemanha convenceu tanto o imperador como a dieta de que qualquer injustiça que fosse praticada contra ele poria em perigo a paz do império e até mesmo a estabilidade do trono. Se as pessoas tomaram consciência que se fizesse alguma coisa contra Lutero, a nação iria ficar numa grande crise. Frederico da Saxónia, que era o tal amigo de Lutero, manteve uma estudada reserva.
escondendo cuidadosamente os seus verdadeiros sentimentos para com o reformador, enquanto que o aguardava com incansável vigilância, observando todos os seus movimentos, assim como os de todos os seus inimigos. Mas eram muitos os que não faziam nenhuma tentativa para ocultar a sua simpatia por Lutero. Ele era visitado por príncipes, condes, barões e outras pessoas distintas, tanto leigas como eclesiásticas. Ou seja, a nação estava dividida. Uns contra, outros a favor de Lutero. A salinha do doutor, escreveu Spalatin, não podia conter todos os visitantes que ali iam. O povo olhava para ele como se fosse mais do que humano. Mesmo os que não tinham fé nas suas doutrinas, não podiam deixar de admirar aquela sublime integridade que o levou a enfrentar a morte, de preferência a violar a consciência. Fizeram-se diligentes esforços a fim de obter o consentimento de Lutero para uma transigência com Roma. Ou seja, continuaram a insistir com ele, depois de ele ter apresentado tudo tão claramente. Nobres e príncipes lembraram que se persistissem em colocar o seu próprio raciocínio contra o da Igreja e dos concílios, em breve seria banido o Império e não teria então defesa. A este apelo Lutero respondeu: o Evangelho de Cristo não pode ser pregado sem dano. Porque depois deveria o temor ou a apreensão do perigo separar-me do Senhor e da divina palavra que é a única verdade? Não. Mais depressa entregaria o meu corpo e o meu sangue e a minha vida. Mais uma vez insistiu com ele para que se submetesse ao julgamento do imperador e depois nada precisaria de temer. Consinto, disse ele em resposta, de todo o meu coração, que o imperador, os príncipes e mesmo o mais obscuro cristão examinem e julgam os meus livros, mas sob uma condição, que tome a palavra de Deus como norma. Reparem, Lutero nunca, por nunca ser, saiu desta sua fortaleza, deste seu fundamento. E qual era este fundamento? Provem-me, através de quê? Da palavra de Deus. Provem-me pela palavra de Deus que eu estou errado. Se me provarem pela palavra de Deus que eu estou errado, eu vou me retratar. Mas se não me provarem, eu não mudo. Uau! Os homens nada têm a fazer senão obedecer-lhe. Não façam violência à minha consciência, que está ligada e encadeada às Escrituras Sagradas. A outro apelo ele disse: consinto em renunciar ao salvo-conduto. Coloco a minha pessoa e a minha vida nas mãos do imperador, mas renunciar à palavra de Deus nunca. Estão a ver? Ele não tinha... O que fizessem a ele, inclusivamente matá-lo, não era isso que o preocupava. Mas era a sua consciência. Declarou estar disposto a submeter-se à decisão de um concílio geral, mas unicamente sob a condição de que se exigisse do concílio decidir de acordo com as Escrituras. Não lhe davam a volta neste ponto. No que diz respeito à palavra de Deus e à fé, acrescentou ele, todo o cristão é tão bom juiz como pode ser o próprio Papa. Porquê que acham que Lutero disse isto? Todo o cristão é tão bom juiz como pode ser o próprio Papa. Por uma razão muito simples, é que o Papa é um ser humano como outro qualquer. Isto é evidente por si próprio. Embora apoiado por 1 milhão de concílios, tanto amigos como adversários acabaram por se convencer de que quaisquer outros esforços para uma reconciliação seriam inúteis. Se o reformador tivesse cedido num único ponto, Satanás e as suas hostes teriam sido vitoriosos. Mas a sua persistente firmeza foi o meio para a emancipação da Igreja e o início de uma era nova e melhor. A influência deste único homem que ousou... meus queridos, deixem-me enfatizar isto aqui. Que ousou o quê? Pensar e agir por si mesmo em assuntos religiosos. E isto é o que é pedido a cada um de nós. É que nós saibamos pensar e agir por nós próprios. Cada um de nós tem um cérebro. Tem neurónios que Deus nos criou. É para usar. Nós, em assuntos espirituais, não é para sermos guiados por ninguém a não ser por Deus. Isto é extremamente importante. E mesmo na nossa igreja, às vezes há uma pequena tendência para seguir aquilo que os pastores dizem. Repare, eu tenho dito e volto a dizer, eu não quero que ninguém me siga, eu não quero nenhum discípulo de mim. Eu só quero é fazer, através do meu ministério, fazer discípulos de Cristo. Assim como eu também quero continuar a ser um discípulo de Cristo. Não sou discípulo de nenhum ser humano, nem quero que nenhum ser humano seja meu discípulo. Todos temos de ser discípulos de Cristo. E, portanto, temos de ser comandados por Ele, não por nenhum outro ser humano. Não por nenhum ser humano, aliás. A influência deste único homem que ousou pensar e agir por si mesmo em assuntos religiosos deveria afetar a Igreja e o mundo, não só no seu próprio tempo, mas em todas as gerações futuras. E foi exatamente isto que aconteceu. A sua firmeza e fidelidade fortaleceriam até ao final do tempo todos os que passassem por uma experiência semelhante. O poder e a majestade de Deus mantiveram-se acima do conselho dos homens, acima da potente força de Satanás. E amigos, eu vou-vos dizer, estes textos deste livro são como doce para a minha boca e são mel para a minha alma. Isto encoraja-me, isto anima-me, isto dá-me um conforto extraordinário.
Pela autoridade do imperador foi ordenado a Lutero que voltasse de imediato para casa. Ele sabia que este aviso seria imediatamente seguido da sua condenação. Nuvens ameaçadoras pairavam sobre o seu caminho. Mas sabe o que é que vai acontecer? Mas ao sair de Worms o seu coração encheu-se de alegria e louvor. O próprio diabo disse, ele guardou a fortaleza do Papa, mas Cristo fez nela uma grande brecha e Satanás foi obrigado a confessar que o Senhor é mais poderoso do que ele. Uau! Depois da sua partida, ainda desejoso de que a sua firmeza não fosse mal interpretada, confundida com rebelião, Lutero escreveu ao imperador: Deus, que é quem investiga os corações, é a minha testemunha de que estou pronto para, da maneira mais séria, obedecer a vossa majestade, na honra e na desonra, na vida e na morte, e sem exceções, a não ser a palavra de Deus pela qual o homem vive. Era sempre a base de Lutero. Em todas as preocupações da vida presente, a minha fidelidade será inabalável, pois perder ou ganhar neste mundo não tem nenhuma consequência para a salvação. Mas quando estão envolvidos interesses eternos, Deus não quer que o homem se submeta a quem? Ao homem. Pois tal submissão em assuntos espirituais é verdadeiro culto, e este deve ser prestado unicamente a quem? Ao Criador. Aqui volta a dar, irmãos. Na viagem de regresso de Worms, a recepção de Lutero foi ainda mais lisonjeira do que na sua ida para ali. Nobres eclesiastas davam as boas-vindas ao monge excomungado. Olhem aqui, nobres eclesiastas. Havia colegas dele, eclesiásticos, que o apreciavam, que lhe davam as honras, davam-lhe as boas-vindas. E governadores civis honravam o homem que o imperador tinha denunciado. Insistiu-se com ele para que pregasse e, apesar da proibição imperial, de novo subiu ao púlpito. E agora ele vai dizer nesse púlpito: nunca me comprometi a acorrentar a palavra de Deus, disse ele, nem o farei. Não estava há muito tempo ausente de Worms, quando os chefes coagiram o imperador a promulgar um édito contra ele. Nesse decreto, Lutero foi denunciado como o próprio Satanás, sob a forma de homem e sob as vestes de monge. E são daqueles títulos muito lisonjeiros que deram a ele. Foi então dada a ordem para que, logo que expirasse o prazo do seu salvo-conduto, fossem adotadas medidas para deter a sua obra. Proibia-se a todas as pessoas abrigarem-no, darem-lhe comida ou bebida, ou por palavras ou atos em público, ou em particular auxiliarem-no ou apoiarem-no. Deveria ser preso onde quer que fosse possível e entregue às autoridades. Deveriam também ser presos os seus adeptos e as suas propriedades confiscadas. Deveriam destruir-se os seus escritos e, finalmente, todos os que ousassem agir contrariamente àquele decreto eram incluídos na sua condenação. Ou seja, Roma preparou tudo para esmagar não apenas Lutero, acabar com os seus livros, acabar com esta reforma que estava a ter lugar. O eleitor da Saxónia, tal Frederico, que era amigo de Lutero, e os príncipes mais amigos de Lutero tinham-se retirado de Worms logo depois da sua partida, e o decreto do imperador recebeu a sanção da dieta. Agora os romanistas sentiam-se felizes, consideravam-se selada a sorte da reforma. Estavam totalmente enganados, olhem o que vai acontecer. Mas Deus tinha providenciado para o seu servo nesta hora de perigo um meio para lhe escapar. Um olhar vigilante acompanhava os movimentos de Lutero e um coração verdadeiro e nobre tinha decidido a sua libertação. Era claro que Roma não se satisfaria com coisa alguma, senão a sua morte. Só escondendo-se é que ele poderia ser preservado das garras do leão. Deus tinha dado sabedoria a Frederico da Saxónia para idealizar um plano destinado a preservar o reformador. Com a cooperação de verdadeiros amigos, quem eram estes amigos? Tais príncipes que eu há bocadinho vos falei, executou-se o propósito do eleitor e Lutero foi, de maneira eficiente, escondido dos seus amigos e inimigos. E o que é que aconteceu? Na sua viagem de volta para casa foi preso, separado dos seus assistentes e precipitadamente transportado através da floresta para o castelo de Wartburgo, uma fortaleza isolada nas montanhas. Sabe o que é que aconteceu? Já li esta história mais em detalhe. Lutero estava a fazer a viagem com, como diz aqui, os seus assistentes, de volta a Wittenberg, e então foi como que atacado. Ou seja, saíram, portanto, lá de esconderijo na floresta, sobre ele, atacaram-no. Os seus assistentes pensavam que era algo contra Lutero, mas deixaram dos seus assistentes, pegaram nele e fugiram com ele. Claro, os seus assistentes devem ter pensado naquele momento que queriam fazer algo contra Martinho Lutero. Mas aqueles que estavam a fazer este ataque eram amigos de Lutero. Então, eles simularam, portanto, aquele ataque, pegaram nele e levaram-no para aqui, olhem, para este castelo, que era uma autêntica fortaleza. Eu já tive a oportunidade de estar aqui, ainda hoje, 500 anos depois, este castelo está rodeado de grandes florestas. Imaginem naquele tempo. Não havia estradas para aqui, só carreiros, onde passavam pessoas e cavalos. Então, levaram-no para este castelo e ali poucos sabiam onde eles estavam. Até o próprio Frederico não sabia, olhem aqui.
tanto o rapto como o esconderijo foram de tal maneira envoltos em mistério que até o próprio Frederico, durante muito tempo, não soube para onde é que ele tinha sido conduzido. E porquê que estavam a fazer assim? Porque, imaginem, o Frederico um dia poderia ser apanhado e podiam-lhe fazer torturas para ele dizer onde é que estava Lutero, e se ele soubesse, podia dizer. E assim, não sabendo, nunca iria dizer. Olha que esta ignorância não deixou de ter o seu objetivo. Enquanto o príncipe eleitor nada soubesse do paradeiro de Lutero, nada poderia revelar. Convenceu-se de que o reformador estava em segurança e com isso ficou satisfeito. E agora sabem, a ida de Lutero para este castelo foi uma providência de Deus, não apenas para o defender dos seus grandes inimigos, mas sabem para fazer o quê? Vamos ler. Passou a primavera, o verão, o outono e chegou o inverno. E Lutero ainda permanecia prisioneiro. A Leandro, que era o dignitário papal, e os seus partidários exultavam quando a luz do Evangelho parecia prestes a extinguir-se. Mas em vez disso, o reformador enchia a sua lâmpada no depositório da verdade e a sua luz deveria resplandecer com um brilho maior. Sabe o que é que ele começou a fazer? Começou a escrever lá do seu retiro. E quando estavam alguns folhetos preparados, eram distribuídos. E eram distribuídos por toda a Alemanha. Os seus inimigos ficavam extremamente confusos porque diziam, ele está vivo, mas onde é que ele está? E sabem, mais importante do que isso, sabem o que é que ele começou a fazer? A traduzir o Novo Testamento para a língua alemã. Uau! E com isso foi dada a vitória definitiva à causa da Reforma. Na proteção amiga de Wartburg, Lutero durante algum tempo alegrou-se por estar livre do ardor e da agitação da batalha, mas não poderia por muito tempo encontrar satisfação no silêncio e no repouso. Habituado a uma vida de atividade e conflito severo, suportava mal a inatividade. Ou seja, não era capaz de estar parado. Então começou a fazer alguma coisa. O que é que ele fez? Naqueles dias de solidão surgia diante dele o estado da igreja e exclamava com desespero, ai, ninguém há neste último tempo da ira do Senhor para ficar diante dele como uma muralha e salvar Israel. Novamente os seus pensamentos se voltavam para si mesmo e receava ser acusado de covardia por se afastar da contenda. Acusava-se então de indolência e condescendência própria. No entanto, produzia diariamente mais do que parecia possível a um homem fazer. A sua pena nunca estava ociosa. Os seus inimigos, embora se lisonjeassem por ele estar em silêncio, espantavam-se e confundiam-se pela prova palpável de que ainda estava vivo. Olhem aqui, inúmeros folhetos escritos por ele circulavam por toda a Alemanha. Ou seja, a partir dali, o púlpito dele era maior do que tinha sido até ali. Também prestava um importantíssimo serviço aos seus compatriotas, traduzindo o Novo Testamento para a língua alemã. Da sua Patmos rochosa, esta aqui é uma imagem, assim como João teve na ilha de Patmos, ali era a sua Patmos. Continuou durante quase um ano inteiro a proclamar o Evangelho e a repreender os pecados e erros do tempo. Não foi, porém, meramente para preservar Lutero da ira dos seus inimigos, nem mesmo para lhe proporcionar uma temporada de calma para esses importantes trabalhos que Deus tinha retirado do seu servo do cenário da vida pública. Sabem qual era outra lição? Deus tinha outra lição para ensinar a este homem. Qual era? Era esta. Visavam-se resultados mais importantes do que esses. Na solidão e obscuridade do seu retiro das montanhas, Lutero esteve afastado do apoio terrestre e excluído dos louvores humanos. Foi desta maneira salvo do orgulho e da confiança em si próprio, tantas vezes determinados pelo êxito. É que o êxito agora poderia ser um inimigo mais terrível do que tinham sido os seus inimigos. E sabem, quando algum de nós às vezes começa a sentir que tem êxito na sua vida espiritual, pela graça de Deus, êxito do seu testemunho, sabem o quê? O inimigo às vezes quer nos fazer cair pelo orgulho, pela vaidade. E eu vou-vos dizer, isso é absolutamente terrível. Eu, como pastor, eu vou-vos dizer, é a minha maior luta. Muitas vezes eu tenho que dizer, Senhor, por favor, humilha-me diante de Ti. Porque é tão fácil escorregar quando nós lá estamos em cima. Reparem, quando nós estamos lá em cima, quer dizer, quando eu digo em cima, nós sentimos-nos bem. As coisas estão a correr bem, pela graça de Deus, e então nós podemos sentir facilmente o orgulho. E vou-vos dizer, uma queda lá de cima é muito mais perigosa do que uma queda cá de baixo. Quando maior é a altura, pior é a queda. Através de sofrimentos e de humilhação, foi de novo preparado para andar em segurança na altura vertiginosa a que tão subitamente tinha sido exaltado. Lutero agora era conhecido a Alemanha inteira. E muita gente no seu próprio país falava bem dele. Quando os homens se alegram na libertação que a verdade lhes traz, são levados a engrandecer aqueles que Deus usou para quebrar as cadeias do erro e da superstição. Satanás procura desviar de Deus os pensamentos e as afeições dos homens e fixá-los nos fatores humanos. Algo que nós não devemos fazer. Leva-os a honrar o mero instrumento e a desconhecer a mão que dirige os acontecimentos da providência. Muitas vezes, dirigentes religiosos que assim são louvados e reverenciados
perdem de vista a sua dependência de Deus e são levados a quê? A confiar em si próprios. Cá está o perigo. Como consequência, procuram governar o espírito e a consciência do povo, que se dispõem a esperar que sejam eles a guiá-los, em vez de esperar na palavra de Deus. Por isso é que eu vos disse, nada de seguir seres humanos, apenas a Deus. A obra de reforma é muitas vezes atrasada por causa deste espírito, por parte dos que a alimentam. Deus quis guardar a causa da reforma deste perigo. Desejava que aquela obra recebesse não as características do homem, mas as de Deus. Os olhos dos homens tinham-se dirigido para Lutero como o expositor da verdade. Por isso ele foi afastado, para que todos os olhares se pudessem dirigir para quem? Para o sempiterno autor da verdade. Porque se Lutero não tivesse sido retirado, Lutero acabaria por ser quê? Idolatrado. E Deus não queria isso. Muito bem, chegámos ao fim deste capítulo 8. Hoje demorámos um bocadinho mais, 7 minutos só. Vamos terminar com uma oração. Querido e bom Pai, estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós tivemos a oportunidade, o privilégio de termos estado aqui reunidos para estudar este fabuloso capítulo da história do Teu povo. Obrigado, Senhor, por este magnífico exemplo de Martinho Lutero, pela sua coragem, pela sua ousadia. Mas também podemos ver, como acabámos de ler também neste capítulo, que Tu permitiste que várias circunstâncias acontecessem na vida deste homem para que ele nunca se esquecesse de que precisava e necessitava de confiar inteiramente em Ti. Ó bom Pai, ensina-nos as mesmas lições. Ajuda-nos, Senhor, a não nos deixarmos levar pelo inimigo, nem quando somos pressionados, nem quando o aparente êxito ou até o êxito real possa querer nos levar ao orgulho ou à vaidade. Ó Senhor, ajuda-nos a permanecermos sempre humildes, sempre na certeza de que temos que depender de Ti em cada momento, em cada dia da nossa vida. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ser canais e instrumentos pelos quais Tu podes trabalhar em favor de outros. Mas, por favor, Senhor, ajuda-nos a fazê-lo de tal forma para que os olhares dessas pessoas se centralizem em Ti e não em nós. Ajuda-nos, pois, dessa forma, Senhor, para que possamos continuar humildes, sempre conscientes de que dependemos de Ti e que sem Ti nada podemos fazer. Fica connosco, Senhor. Leva-nos agora em bem aos nossos lares, dá-nos uma boa noite de repouso e descanso e a continuação de uma boa semana. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.